Convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde, texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 11 a seguir, onde diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Querido irmão e prezado telespectador, a palavra de Deus nos convida para uma reflexão nesse texto que acabamos de ler. Quantas pessoas consideram o nosso Senhor Jesus, que anunciamos, como um Salvador? Primeiro, ele não é um Salvador, ou melhor, ele não é o Salvador, como muitas pessoas dizem, ou um dos Salvadores, ou ele é uma saída, uma salvação. Ele é o único Salvador, a única saída, a única maneira do homem encontrar salvação. Note a palavra do Senhor pelo profeta, diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda que o mundo corra para um lado, corra para o outro, ainda que o mundo vá evoluindo, crescendo, ainda que o homem vá fazendo tantas descobertas, ainda que o homem construa religiões, ele diz assim: eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu sou Deus. Diz o Deus do profeta Isaías, o Deus dos Hebreus, o Deus do Antigo Testamento. E ele diz assim: fora de mim não há Salvador. A pergunta que fazemos é: quem morreu na cruz? Se fora de Deus não há Salvador, e se quem morreu na cruz não fosse Deus, como poderia ter salvação? Note, o querido irmão, que se ele morreu na cruz e não é Deus, qual a razão para que você seja salvo? E se ele é Deus, qual Deus que ele é? O primeiro Deus, o segundo Deus, o terceiro Deus? Aqui ele diz assim: eu sou o Senhor no singular, e fora de mim não há Salvador. Fora de Deus não há salvação. Por isso é que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho, ele diz assim: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Porque, querido irmão, amigo, ainda que a pessoa faça tudo o que ela puder de melhor na sua vida, ainda que ela abrace até o Evangelho, pegue a Bíblia na mão, acostume a ir numa igreja ou numa denominação, se ela não crer que Jesus é Deus, não pode ter salvação, porque só Deus pode salvar. Se não crer que Jesus é Deus, como poderá obter salvação? E se crer que Ele é Deus, como poderá crer que Ele é um segundo Deus, ou um Deus menor, ou o Deus Filho, como alguém diz por aí? Ele diz: eu sou o Senhor. Ele não diz: eu sou um dos senhores. Eu sou o Senhor, o único Deus verdadeiro, e só nesse único Deus, nesse único Senhor é que tem salvação. Por isso Paulo escreveu na carta aos Coríntios, logo no começo, ele dizendo assim: se eles soubessem, se aqueles que estavam lá na cruz, ao redor da cruz, crucificando o Senhor Jesus Cristo, Paulo escreveu: se eles soubessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória.
Ali não estava um profeta, ali não estava um revolucionário, ali não estava simplesmente o Messias, ali não estava simplesmente um homem, mas ali estava o Deus que se encarnou, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que se fez homem, tomou a forma humana, e João escreveu, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus se manifestou como se fosse um filho. Não é que lá no céu havia pai, havia filho. Para haver pai, haver filho, teria que haver mãe. Para haver mãe, então dali a pouco nós teremos o Olimpo dos deuses que os gregos criaram. Nós estaríamos aí nos metendo no panteísmo grego, nos metendo na idolatria grega, mas para o povo que quer ir para o céu, não deve nem para a idolatria romana, nem para a grega, nem para as filosofias da modernidade, as teologias modernas, que simplesmente apregou uma prosperidade, apregou um Cristo para esta vida. Nós estamos aqui, querido, amado, anunciando para você esse Senhor que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não é Salvador só para a vida material, não é Salvador para as coisas terrenas, é Salvador para a alma preciosa, para a alma ser lavada, embranquecida neste sangue poderoso, este Jesus bendito, que se ele soubesse não crucificaria, porque Paulo escreveu: é o Senhor da glória. Eles não sabiam que é o Senhor da glória, mas eu espero que você saiba nesta tarde, porque ele diz assim. E note lá no capítulo 45 do mesmo profeta Isaías, ele diz assim: anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Deus justo e Salvador, não há fora dele. Desde o conselho, desde a antiguidade, ele vem anunciando a sua palavra, anunciando o seu plano de salvação, anunciando uma maneira de resgatar a alma do homem, até que ele se manifesta como homem. Porque o homem não podia pagar os seus pecados, porque o sangue do homem já estava contaminado, mas o sangue foi derramado na cruz como de um cordeiro imaculado, incontaminado. É um sangue poderoso e eficaz, é o preço do resgate da alma, mas é necessário que a pessoa creia em Deus Espírito, sim, em Deus Criador, sim, em Deus Pai criando as coisas, sim, mas creia também um Deus emanado, um Deus feito homem, um Deus que habitou entre nós, um Deus que andou por aqui, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, um Deus que foi até o Calvário pagar o preço da redenção da alma humana. E diz aqui a palavra do Senhor no versículo seguinte: eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Quantas pessoas você já ouviu aqui, só neste canal, pregando, falando que são testemunhas de Jesus, que estão pregando o Evangelho de Jesus, que Jesus os enviou a pregar o Evangelho? Quantos têm anunciado? Mas o profeta no Antigo Testamento, o Senhor diz assim: vós sois as minhas testemunhas. E tantos outros por aí que estão andando de casa em casa, que são testemunhas do Senhor, mas não querem ser testemunhas de Jesus. E outros dizem que são testemunhas de Jesus, mas como vão ser testemunha de Jesus e testemunha do Senhor do Antigo Testamento? Aqui ele diz assim: eu anunciei. Deus, desde a antiguidade, vem anunciando o seu plano de salvação, vem anunciando que um dia da semente da mulher iria nascer alguém para pisar na cabeça da serpente. Ele vem anunciando o seu plano, e diz assim: eu anunciei, eu fiz ouvir, eu salvei e eu fiz ouvir. São três situações, olha: eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. Tem três deuses aqui? Porventura é um Deus anunciou, um outro Deus salvou e um outro Deus fez ouvir?
A Bíblia nunca foi trinitária. Trinitário é o pagão. Trinitário muitas vezes é aquele que não compreende a revelação de Deus. Mas este Deus do passado é o Deus verdadeiro e glorioso que Ele anunciou, desde o passado Ele vem anunciando. E eu salvei, o mesmo Deus foi na cruz, o mesmo Deus derramou sangue. Atos 20, 28, confira na sua Bíblia. Paulo diz assim, para olhar para o rebanho de Deus, que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Deus não tomou sangue emprestado de ninguém. Ele resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. Ele não terceirizou o serviço de salvação, como muitas pessoas terceirizam hoje. Depois que eu morrer, você intercede por minha alma, eu vou deixar pago para fazer tantas intercessões, eu vou deixar tal coisa. Não, Ele próprio veio a este mundo, Ele anunciou e Ele salvou. O mesmo Deus desceu e foi até o Gólgota.